Como vai, pessoal? Como combinamos, estamos aqui para falar sobre o vídeo que eu lancei na semana passada, que tem o título de Música e Criança, Considerações na escolha do repertório para a primeira infância. Foi um vídeo que foi contemplado pelo PROAC direto, o PROAC 39 de 2021, e aí a realização está sendo agora. Então, se você é interessado nesse assunto de música e criança, fique comigo que a gente vai conversar um pouco. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar aí, fazer a pergunta e a gente vai tentar conversar. Bom, a estrutura do vídeo é o seguinte, ela fala sobre o currículo para criança pequena. Nas escolas tradicionais, o currículo é um pouco diferente do que o currículo nas escolas Waldorf. E a minha abordagem hoje é sobre a música na escola Waldorf. Talvez esse título do vídeo não tenha sido tão preciso, porque eu não botei a palavra Waldorf, mas é de onde vem a minha experiência. Então eu vou partir desse tipo de abordagem, tá certo? Do currículo Waldorf. Se você ainda não sabe o que é currículo Waldorf, ou escola Waldorf, ou pedagogia Waldorf, dê uma procuradinha aí no Google e aí dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Mas, resumidamente, é um tipo de pedagogia que aborda a criança como um todo, como um ser que tem um corpo físico, que tem emoções, que tem toda uma parte intelectual. Então, o ensino explora as três áreas, não só o intelecto, entendeu? Mas aí você pode me perguntar, o ensino tradicional ou outros ensinos não são assim? Bom, o que eu vejo na minha experiência é muita coisa que aborda muito o intelecto. Eu não conheço todas as pedagogias, mas o que eu sei da pedagogia Waldorf, porque é a minha área de atuação, é sobre isso. Então, o uso das artes é um uso muito frequente como um meio de transmissão do conteúdo, de abordagem do currículo, de criação de conhecimento, porque as crianças também deduzem muita coisa, aprendem muita coisa. Então é isso, só para dar uma pincelada sobre o currículo. O que acontece o currículo diz que a criança, nesses primeiros anos de vida, ela é uma criança muito... O currículo segundo a pedagogia, tá? Segundo a visão da pedagogia Waldorf, a criança é um ser que é muito uno com o meio ambiente, com a natureza, com o mundo. Ela não tem essa separação entre eu e o mundo. Então, a música, ela também tem que propiciar com que esse sentimento de unidade com o mundo continue. Ela não está se individualizando. O foco não é ela e o mundo é uma coisa só. A música vem, vai, age dentro da criança, volta para o ambiente, é tudo isso. Então, aí se você conhece um pouquinho da pedagogia, você é pai Waldorf, mãe Waldorf, você é professor de ensino infantil Waldorf, você vai saber que as músicas que são cantadas para o jardim, elas são um pouco diferentes. Muitas vezes você não acha, por exemplo, nas plataformas, tem muita música que não foi gravada, que são músicas que são criadas por professores da própria escola, tem músicas que são passadas de um professor de uma escola para outra, e por não ter essa característica, a escola Waldorf ela não é uma franquia, ela não é igual, usa o mesmo material no mundo inteiro. Então esse material ele é criado, usado localmente, passado para outras escolas. Então você não acha muito essas músicas em playlist, você não vai achar isso no Spotify assim. Não, estou falando do Brasil, eu não sei de outros países, eu não achei muito. Eu fiz essa pesquisa, tem uma história, tem um pessoal produzindo e tudo mais, mas a grande parte que é produzida e que é veiculado, que é transmitido nas escolas, não está tão disponível. Então você fala, mas eu não conheço essas músicas, eu não conheço isso, eu não conheço esse repertório, é difícil. Então é por causa disso, porque é um material musical bem específico, certo?
Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, alguma coisinha aqui, só um instantinho. Bom, por enquanto a pessoa não perguntou, mas vamos seguir então. O que acontece com relação ao currículo é que se orienta para que a criança tenha esse tipo de música do 0 aos 9 anos. Mas por quê? Porque, segundo a pedagogia, esse tipo de música ela se adapta ao estado anímico da criança, o estado psicológico, emocional. Então, você não quer fazer essa separação entre o mundo e a criança, não quer individualizar, não quer trazer a criança para ela. Você quer que ela continue fluindo com o ambiente, interagindo. Então, essa música, ela é uma música que acalma, que relaxa, que embala, entendeu? E ela é um pouco diferente da música que a gente conhece, que, caso você não conheça música, é o que a gente chama de música tonal. 90% do que a gente ouve em rádio, nas plataformas e etc., é música baseada no tonalismo, que é um sistema de relação entre as notas que ela é muito, atualmente, ela é muito impregnada na gente, entendeu? Então a gente, quando ouve a música do ambiente de quinta, aliás é isso, é a primeira vez que eu vou falar disso. Ambiente de quinta é um material sonoro sobre o qual a música Waldorf, feita na primeira infância, ela se apoia. São músicas pentatônicas e música no ambiente de quinta. Então, essa música, ela é muito diferente da música tonal que a gente ouve nas rádios, que a gente ouve nas plataformas, que é o que a gente mais tem acesso, que a gente está imerso há séculos, entendeu? Então, é muito difícil a gente ouvir logo de cara e entender ou apreciar. Mas isso não tira o valor terapêutico da música. Isso não invalida o benefício dela, entendeu? Então, por isso que eu defendo também o uso dessa música na sala de aula, principalmente para as crianças pequenas. Aí você pode me perguntar, mas só esse repertório é bom? Não. Tem música folclórica, dá para você fazer parlenda, dá para você contar história, dá para você criar as próprias músicas para fazer com as crianças. E isso vai depender da tua relação com a música, da tua relação com aquela criança que está sendo atendida ali. E então você pode pensar, só um instantinho, você pode pensar em trazer um pouco de cada coisa. Essa é a minha sugestão. Entendeu? Como o equilíbrio é a base de tudo, traga um pouco de música pentatônica, um pouco de música no ambiente de quinta, as músicas folclóricas, as músicas que fazem sentido para a família, porque a criança ouve muita música dentro de casa, um pouquinho de cada coisa, entendeu? E esse material sonoro, só um instantinho que eu vou ver umas perguntas que chegaram aqui. Tá. Tá, vamos aqui, ó. Como aplicar essas sensações e técnicas para as crianças? Na verdade, o intuito deste vídeo é só trazer o foco para a existência desse material sonoro. Não dá para te falar na prática como aplicar isso propriamente, principalmente numa live de 30 minutos. Mas o que dá para fazer sabendo da existência deste material, você pode procurar um professor de música próximo da sua casa, você pode procurar algum professor Waldorf da escola perto da sua casa, você pode fazer pesquisas online, tem muita coisa. As pessoas estão escrevendo bastante coisa. Então, mas via de regra se você tem alguns instrumentos em casa, você pode utilizar dessa escala para começar a se familiarizar com o som. Entendeu? Eu acho que tem muita música pentatônica na chinesa, tem muito tradicional chinesa. Acho que tem coisas tibetanas também, eu não me lembro, mas tem bastante coisa que dá para você ouvir e meio que se familiarizar, sentir essa atmosfera, para poder aguçar o seu ouvido, para poder se preparar melhor. É importante o preparo do adulto
para apresentar a música para a criança. E eu estou falando disso numa relação de adulto com criança, você não precisa ser necessariamente um professor. É lógico que um professor estuda mais, tem uma relação mais consciente, mas você, como pai, como mãe, você pode pegar um instrumento pentatônico e começar a arriscar algumas coisas, ir atrás de material, e assim se familiarizar com as canções e começar a cantar com a criança. É isso, basicamente isso. Ah, mas tem que estudar muita coisa. É importante durante o processo aprender. Existe um lugar em que você pode procurar partituras, músicas pentatônicas, músicas no ambiente de quinta. Uma coisa muito importante. Toda música no ambiente de quinta, ela é pentatônica, porque ela é formada por 5 notas. Mas nem toda música pentatônica está no ambiente de quinta. Então, se você assistiu o vídeo que eu lancei na semana passada, tem lá como a escala é formada, quais são as notas que estão lá. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Criança de 8 anos, qual seria um instrumento? Com criança de 8 anos, ainda dá para usar o cântaro. O cântaro, para quem não sabe, é esse instrumento aqui, ó. O meu tem 10 cordas, mas o cântaro pentatônico tem 7 cordas, porque eles repetem 2 cordas. Eu afinei na escala pentatônica. Que ela começa com Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Mi. E aí as outras notas eu também repeti, porque esse aqui é um de 10 cordas. Então, as que eu mais uso são essas 7 aqui. E você pode usar também a flauta pentatônica, eu não tenho nenhuma agora para mostrar, mas se você tiver algum domínio de flauta, pode usar a cromática também. Ou também pode ir atrás de uma flauta pentatônica, que ela é mais simples. E também tem os metalofones, uma espécie de marimba, se vende. É muito importante comprar um instrumento de boa qualidade, porque a afinação faz muita diferença. A gente não pode usar um instrumento desafinado com criança. Então, eu indico, se possível, comprar um instrumento de boa qualidade. É um investimento, eu sei disso, mas compensa. Isso aí é um investimento bom. E quando você toca um instrumento pentatônico, não tem nota errada. Entendeu? Tá tudo dentro da escala. Então, mesmo que você não saiba, não tenha muitos conhecimentos musicais, não consiga ler uma partitura, você pode aprender de ouvido, repetir as notas, aprender os nomes das notas e treinar aos poucos. Não é um negócio muito prático, eu sei, gente, mas educar uma criança não é um negócio muito prático. A gente aprende conforme a gente vai fazendo. A gente lê, a gente ouve alguém, a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente tentativa e erro com criança, a gente se informa. Então, a parte musical ela também não pode ser menosprezada e ela deve ser feita em casa. Tratar a criança com música em casa, brincar com ela, usar o cântaro para começar uma história, para terminar uma história, são ferramentas que levam a criança a devagar nesse mundo da imaginação, nesse mundo protegido, nessa inocência que a criança vive. Entendeu? Então, assim, a música ela abre portas, ela mexe dentro da criança de uma maneira que você não precisa nem explicar. Então, se você tem uma música que fala de uma imagem, traz uma imagem bonita, tem palavras bonitas, tem palavras com carinho, tem uma melodia tranquila, tem fluida, não precisa ser muito atrelada ao ritmo. Entendeu? Se você conseguiu já assistir esse vídeo, tem muitas das características que normalmente um ambiente de quinta... Vamos voltar. Pentatônica. A escala pentatônica que é usada aqui é a pentatônica de Ré. Mas você usa Ré, Mi, Sol, Lá, Si. E aí repete o Ré e o Mi. Certo? Por que isso? Porque isso fica dentro... Essas 7 notas estão dentro do alcance vocal confortável da criança. A criança não precisa se esforçar muito para cantar. Então pronto, está aqui dentro. Por que se usa essa escala? De onde surgiu? Isso você pode encontrar lá no meu vídeo. Tem no meu canal do YouTube, Manga Moraes. Você pode achar como a escala é formada. E aí ela chama ambiente de quinta porque ela é formada através
dos intervalos de quinta. Mas é só uma escala? Não é só uma escala, é um ambiente, é um humor, um clima, toda uma atmosfera que se cria com isso. Então é importante você atentar para os seus movimentos, na presença da criança. É importante você se atentar para a sua postura, é importante você atentar para o jeito que você carrega, segura o instrumento, porque criança, nessa fase, aprende por imitação. Então ela aprende muito mais por imitação do que por palavras. Mas a palavra, ela educa de uma outra forma, né? Ela facilita o aprendizado da linguagem. Então tá tudo junto. No ambiente de quinta, as indicações, só para vocês entenderem, é que é tudo feito em volta da nota Lá. Se alguém é músico aí e está vendo esse Lá, está achando esquisito, ele está afinado em 432. Normalmente se afina em 440 Hz. Esse está em 432. Para quem não é músico, não se preocupa com isso, tá? É só porque alguém pode ouvir e falar, mas está estranho, está desafinado. Não, ele está afinado em 432 e não em 440 ou 442. Tá certo? E aí se fala dessa música ser fluida e ficar em torno da nota Lá. Normalmente ela começa e termina na nota Lá. E aí ela anda para cima. E para baixo. E ela anda em torno desse centro. Não vou falar tonal porque ela não é uma música tonal. Mas desse centro dessa nota. Ela tem outras características, mas você pode, inclusive, compor a sua música. Você pode pensar em palavras bonitas, em algumas rímicas é difícil, hein? Rimas. Ele não tem um senso métrico. Nesse primeiro momento, a gente não se preocupa com o ritmo com a criança. Entendeu? A gente trabalha muita melodia, trabalha muito baseado na respiração da criança, na nossa própria fala, na sonoridade da língua portuguesa, que é a nossa língua. Então você usa tudo isso para poder criar. Ah, mas eu não tenho criatividade. Procura aprender algumas canções pentatônicas e passa a criar algumas coisas com as crianças. Não precisa fazer tudo sentido o tempo todo. A criança não aprende, não está aprendendo pela mente, não precisa fazer sentido tudo. As parlendas são assim, a gente sabe um monte de parlenda, a gente para pensar no sentido da parlenda e a gente se perde. Então é muito mais pela sonoridade da voz, em alguns casos também pela imagem que as palavras criam. Então, conselho número 1, pesquise só um pouquinho sobre esse ambiente de quinta, adquira um instrumento pentatônico, tente aprender algumas canções, que normalmente elas são relativamente fáceis de aprender. Não precisa ficar preocupada com o ritmo, em estar atento a um tempo, estar grudado nesse tempo. Isso não precisa, isso na verdade ele é contraindicado, porque isso traz para essa individualidade da criança. Agora, isso não é para sempre, isso é do 0 aos 9. Dos 9 em diante, as coisas mudam. Então, nesse primeiro momento, a criança, essa música é baseada em melodias, a gente não usa acordes. Raramente a gente faz algumas coisas. Isso eu não estou falando, isso não é a única fonte de repertório. Isso é um dos repertórios. A gente está muito imerso no mundo tonal para usar só essa música. Vamos ver só mais uma perguntinha que chegou aqui. Quem não tem conhecimento musical pode usar dessa metodologia? Na verdade, não é uma metodologia, mas pode fazer uso, sim, desse material sonoro. O ambiente de quinta é o que eu falei. Existe essa música, que é uma música baseada numa escala pentatônica, e se você compra um instrumento pentatônico, não tem nota errada. Então, mais uma vez, não tem nota errada. Você pode se permitir brincar, descobrir, olhar para as coisas, experimentar, cantar com a criança, usar palavras das crianças, expressões dela de repente, porque isso cria uma conexão tua com a criança que está ali na sua frente. Então, essas são indicações. Você pode sim, existem cursos, vou fazer uma sugestão de curso aqui.
Mas eu não estou ganhando nada para isso não, porque são minhas amigas e porque eu sei que as pessoas são muito competentes. A Elisa Manzano, ela tem um curso de Cantery, ela ensina o pessoal a tocar, tem aulas online e tudo mais, são vários... E aí você aprende o repertório da época do ano. E isso você treina em casa e etc. Você pode comprar um Cantery com ela também, porque ela também, acho que o companheiro dela fabrica os instrumentos. É um instrumento muito gostoso de segurar, muito bonito e com uma sonoridade muito boa. Então eu indico comprar Cantery, indico comprar os metalofones que ela também vende. E indico também a Flávia Beth do Cântaro. São duas profissionais excelentes e elas conhecem muito desenvolvimento infantil, elas têm uma obra muito preciosa de canções. Você pode procurar no Instagram, no YouTube, Pulsando Som, tudo junto, que é da fábrica, do ateliê, desculpa, do companheiro da Elisa, e tem material da Elisa, tem vídeos. Você pode entrar em contato com a Elisa para saber dos cursos dela. E você pode também entrar em contato com a Flávia Beth, que é do Cântaro. E ela também tem cursos, ela tem muitos cursos. Então ela dá aula de lira, de harpa, ela tem várias coisas e ela tem muito material. Se você que estava perguntando, mas como é que eu faço isso? Aprende as canções, ouçam essas profissionais. Elas têm canções que elas criaram para as crianças dela, para os cursos delas. E elas têm muito conhecimento também, elas têm como passar isso para você. Aprende as canções, não tem dinheiro para fazer o curso. Ouça as canções, tenta cantar, canta com a criança, pega um instrumento para cantar com a criança. Ensina. Não tenha medo de brincar com movimentos, criança é cheia de movimentos. Se alguma palavra tiver algum movimento, e tenta descobrir um movimento com a criança, isso é importante. Então vai criando isso para a criança se divertir também, se conectar com você, se conectar com a música. Então usa isso, tenta fazer num ambiente mais calmo para a criança poder ouvir o canto. O canto ele tem um som muito bonito, mas ele não tem uma grande projeção. Então assim, fazer num ambiente muito barulhento, cria um ritualzinho, coloca... de repente mexe um pouquinho na iluminação, deixa uma iluminação mais tranquila, coloca a almofada no chão, traz a criança, prepara a criança para a hora de cantar, traz o instrumento, deixa ela fazer um movimento ou outro, canta com ela. Mas eu não tenho Cantery, vai tocar o metalofone. Não se preocupa com métrica, com ritmo certinho, tá? Respira junto com ela, deixa essa música andar com a criança. Eu acho que isso pode ajudar muito a você se inteirar de como é isso. Ouça música no ambiente de quinta e tente aprender, porque isso vai ser muito valioso para o teu contato com a criança que está ali na tua frente. Vamos mais para a próxima pergunta. Como preservar as crianças de tantos estímulos sonoros? Essa é uma pergunta muito importante. Eu ouço toda vez que eu falo com as pessoas, porque eu também, fora a minha carreira de professor de música, eu tenho uma carreira como instrumentista, como arranjador, eu gravo, eu toco em orquestras, bandas, etc. E aí, quando eu converso com as pessoas, eu falo que sou músico e tudo mais, as pessoas falam disso. Mas eu faço tudo com música, não consigo, adoro música. Eu, particularmente, não consigo fazer tudo com música, eu preciso de silêncio. As crianças também precisam de silêncio. Então, criar um hábito dentro de casa, uma rotina para se ouvir música, para se fazer música e também para se ficar em silêncio, é algo legal. É algo saudável, inclusive. Com relação a proteger de estímulo, é importante não ouvir música alta, e a gente sabe por quê, os médicos estão aí, né? Todos os médicos já falam disso há muito tempo. Mas é importante também não banalizar a música. Tipo, a música ser música de fundo para tudo. Isso é uma opinião minha. Eu não estou falando como professor, estou falando como indivíduo. Eu acho importante não banalizar. Ela não precisa ser uma música só de ritual, claro, e eu não estou falando nem de cunho religioso. Estou falando de se ter uma repetição, uma rotina. Ela não precisa ser só disso.
uma música sagrada, mas ela não precisa ser uma música banalizada, que ela fica ali o tempo todo por trás ali estimulando. Entendeu? Então, assim, o silêncio também faz parte da música e também períodos de silêncio são muito bem-vindos também. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Quais benefícios podemos sentir ao usar o ambiente de quinta? Boa pergunta. O primeiro deles é que por ele o que acontece segundo a antroposofia, que é a ciência em que se baseia a pedagogia Waldorf, o desenvolvimento da humanidade, da consciência da humanidade, ele é um espelho do desenvolvimento da criança. Ou posso falar o contrário. O desenvolvimento do ser humano, de uma criança, espelha o desenvolvimento da consciência humana ao longo da história. Então, num momento muito antigo da nossa história, em que ainda não havia melodias como a gente conhece hoje, música como a gente conhece hoje, haviam intervalos, e esse intervalo era o de quinta. Quem não sabe o que é o intervalo de quinta, a gente pode contar assim nos dedos. Todo mundo sabe do, ré, mi, fá, sol? Do, ré, mi, fá, sol. Então, de dó a sol existe um intervalo de quinta. Então, o intervalo de quinta é um intervalo entre 5 notas, mas você conta a primeira e a última. Se a gente continua na escala, fala de ré, ré, mi, fá, sol, lá. A quinta de ré é o lá. E assim por diante. Aí, então, essa escala no ambiente de quinta ela é construída a partir desses intervalos. E lá, de novo, lá no meu vídeo, tem a história de como isso é criado. Voltando, só para a gente não perder o fio da meada. Essa música baseada nesse tempo, ela espelha esse estado de consciência da criança. Por isso que ela mantém e preserva as qualidades da infância. Entendeu? Então, primeiramente, ela está ali para nutrir a alma da criança. A gente fala de um monte de coisa sobre benefícios da música, de acalmar, de trazer concentração, de regular os batimentos cardíacos. Você vê quando você ouve, isso é físico, você ouve uma música muito potente, ela começa a mexer. Ela começa a mexer nos seus órgãos internos. Então, essa outra música que também é mais calma, ou que é mais fluida, ela se adapta, ela nutre, ela é apropriada para essa primeira infância. Mas aí você pode me perguntar, mas e aí, como é que faz com a criança maiorzinha? Eu acho que é o seguinte, a melhor época para se trabalhar com essa música é na primeira infância, mas você pode trabalhar com música pentatônica o tempo que você quiser. Entendeu? Então, só um instantinho. É o seguinte, então você pode trabalhar com essa escala pentatônica o tempo todo. E aí você pode me falar, mas só pentatônico? Não, aos poucos você vai trazendo. Para mim, faz muito sentido você começar com um material sonoro mais simples, você trabalhar com 5 notas, do que trabalhar com 7 notas ou com 12 notas no caso dos sustenidos e bemóis. Então, por mais que você não consiga entender, acreditar na ideia desses benefícios, o outro lado você apresenta uma música mais simples e a criança fica muito trabalhada, muito familiarizada, muito bem, muito em sintonia com essa música mais simples, e conforme ela vai crescendo, você vai apresentando outros sabores, outros materiais sonoros. O que acontece na primeira infância, no currículo, que eu comecei a falar lá atrás, na primeira infância começa com o ambiente de quinta e a música pentatônica. A partir dos 9 anos, ela já começa com música modal, e aí com 10 já começa a música tonal, que já é
a base de tudo que a gente ouve hoje, e vai aumentando as dissonâncias, e a criança vai se familiarizando com todas as cores, com o espectro inteiro desse mundo musical. Então, por mais que você não concorde com nada, eu acho que mal não vai fazer. E você tem um material que é muito bem pensado, porque os professores não criam essas músicas do nada, os músicos não criam isso do nada, assim, ele é pensado. Quando eu vou fazer uma música minha para umas crianças, eu tenho que pensar o movimento que eu quero dar para essa melodia, eu tenho que pensar em que época do ano eu vou apresentar essa música para a criança, eu tenho que pensar as imagens que essa música traz, eu tenho que pensar se a palavra e os versos eles estão conversando bem. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu estou te desestimulando a criar suas canções. Eu estou te falando que isso é o que eu faço como um professor. Nada impede que você aprenda canções e misture com canções que você mesmo pode criar. Porque isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para a tua criança, entendeu? Então é o seguinte, eu preciso me despedir porque essa live já passou do horário. Era para ser uma live curta, de 30 minutos. E eu queria agradecer a todos vocês que estavam aqui comigo o tempo todo. E se vocês quiserem, fiquem à vontade, compartilhem isso. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar no privado, a gente pode conversar. Eu penso em fazer uma outra live para detalhar mais, penso em chamar convidados também, convidadas com tanta experiência, com pessoas que eu admiro. Então, fiquem de olho aqui, se vocês puderem mandar essa live para as pessoas queridas, para as pessoas interessadas nessa relação entre música e criança, eu vou ficar eternamente grato. Se vocês tiverem mais, precisarem de indicação de bibliografia, eu posso também mandar. Só me mandar uma mensagem no privado e eu coloco para vocês, tá certo? Deem uma olhada no meu vídeo, chama Música e Criança, Considerações na Escolha do Repertório para a Primeira Infância. Está no meu canal do YouTube, Manga Moraes, e essa live também vai para o canal. E eu também vou tentar descobrir como é que eu faço para deixar isso aqui no Instagram. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ter mandado tantas perguntas interessantes. De longe, esse assunto não se acaba. Eu sei da importância e da grandiosidade desse assunto. E eu sei também que isso aqui é só para instigar. Aliás, o meu objetivo era só instigar vocês e todas as pessoas que puderem a pesquisar, a compartilhar dessa paixão minha, que é a música para criança pequena, tá certo? Então, um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham uma ótima noite e muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá certo? Beijo, abraço, boa noite. Não poderia deixar de agradecer também à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que através desse projeto do PROAC, número 39 de 2021, possibilitou a realização deste vídeo.